Fala, fiel! 2024 será um ano de grandes desafios para o Corinthians. Não apenas em razão da péssima temporada de 2023, mas também pela mudança de presidente, o Timão passará por uma profunda reformulação no seu elenco. Porém, como todos sabem, o clube passa por consideráveis problemas financeiros, o que faz com que grande parte da torcida e, sobretudo, da imprensa, questione com que dinheiro será possível concretizar esta reformulação. Por isso, certamente você já leu ou ouviu na mídia algum desses comentários. Como se discute a impossibilidade de contratação, quando essa impossibilidade ela já está embutida na realidade financeira do clube. O Corinthians não tem condição de contratar ninguém. Não deveria contratar ninguém. Deveria sim pagar o que deve e tentar colocar tudo nos eixos. Foi feito. Até eu brinco quando eu digo que se um Cone fosse o candidato, ganharia. Então, porque ninguém sabia que era o Bandeira de Melo. Era um grupo de pessoas. Foi nisso que se acreditou. E, de fato, o projeto foi muito bem feito. Tanto que o Flamengo imediatamente devolveu o Wagner Love para o CSKA, porque não conseguia pagar o salário do jogador, e faltavam parcelas ao clube russo e não tinha como pagar. Rescindiu o contrato com o Dorival Júnior, porque não tinha como pagar um técnico que na época era super caro. E foi cortando na própria carne, montou um time fraco, se expôs, né, poderia ter sido rebaixado, acontecido alguma coisa assim, de forma até muito inesperada, ganhou uma Copa do Brasil, com um time muito barato, que tinha jogadores de terceira linha, quarta até, e pouco a pouco ele foi se recuperando. Como vimos, quando o assunto é investimento no departamento de futebol para clubes que passam por dificuldade financeira, a imprensa sempre usa o Flamengo como exemplo de clube que se reestruturou financeiramente, passando anos sem contratar jogadores e que por conta deste, entre aspas, sofrimento, hoje é sustentável financeiramente e por isso pode fazer grandes investimentos em contratações e manutenção dos seus principais jogadores. Mas e aí? Será que isso aconteceu mesmo? Será que durante o processo de recuperação financeira o Flamengo de fato ficou anos sem contratar bons jogadores? No vídeo de hoje, analisaremos as contratações do Flamengo nos anos em que se iniciou seu processo de reestruturação financeira. Aqui vale lembrar que o início da reestruturação financeira do Flamengo começou em 2013, quando Eduardo Bandeira de Melo assumiu a presidência do Flamengo, sucedendo Patrícia Amorim. Para a análise feita neste vídeo, levaremos em consideração apenas o primeiro dos dois mandatos de Eduardo Bandeira de Melo, que é, segundo a mídia, aquele em que o Flamengo sofreu sem contratar jogadores para conseguir sanar as dívidas do clube. Quando assumiu o Flamengo, a dívida do clube estava, em valores da época, na casa dos 750 milhões de reais, com um faturamento em torno de 175 milhões de reais, ou seja, 4 vezes maior do que sua receita financeira. Mesmo num cenário tão catastrófico, em seu primeiro ano de mandato, Bandeira de Melo contratou 12 jogadores para o Flamengo. São eles: João Paulo, André Santos, Wallace, Chicão, Elias, Diego Silva, Val, Bruninho, Carlos Eduardo, Gabriel, Paulinho e Marcelo Moreno. Ao olharmos essas contratações, não devemos olhá-las com os olhos de hoje, mas sim com a percepção da época, já que muitos eram extremamente valorizados quando foram contratados. Embora a maioria tenha chegado sem custo de multa rescisória, boa parte desses jogadores chegaram com salários altos e com valores consideráveis de luvas. Por exemplo, Chicão era titular do time do Corinthians campeão do mundo no ano anterior. Elias veio por empréstimo do Sporting. Carlos Eduardo veio a peso de ouro da Alemanha. Marcelo Moreno também não era um jogador barato. Já para o ano seguinte, foram contratados 14 jogadores, sendo eles Léo, Anderson Pico, Marcelo, Eraso, Márcio Araújo, Canteiros, Feijão, Everton, Lucas Mugni, Elano, Alexandro, Eduardo da Silva, Elton e Arthur. Nesta lista também vemos nomes de peso. Lucas Mugni foi contratado por 5 milhões de dólares vindo da Argentina. Elano, Alexandro e Eduardo da Silva também não eram jogadores baratos. Por fim, em 2015, último ano do primeiro mandato de Eduardo Bandeira de Melo, foram contratados 15 jogadores. Neste momento, é importante mencionar que o Flamengo já apresentava uma saúde financeira muito melhor do que há 2 anos. Por isso, foram contratados Pará, Ayrton, Armeiro, Thalisson, Bressan, César Martins, Jonas, Alan Patrick, Arthur Maia, Ederson, Almir, Marcelo Cirino, Emerson Sheik, Kaique e Guerreiro, vindo a peso de ouro do Corinthians.
Considerando todas essas contratações, Eduardo Bandeira de Melo contratou em seu primeiro mandato nada mais nada menos do que 41 jogadores. E a lista de treinadores também apresentam nomes de peso: Dorival Júnior, Ney Franco, Mano Menezes, este vindo da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo e Oswaldo de Oliveira são alguns dos técnicos contratados por Eduardo Bandeira de Melo em seu primeiro mandato. É importante ressaltar que é inegável que o Flamengo passou por uma profunda reestruturação financeira e administrativa, mas também é inegável que o Flamengo não deixou de investir na contratação de bons jogadores no seu processo de recuperação. Se eventualmente o Flamengo ficou sem ganhar títulos, isso não foi pela falta de investimento no futebol, mas sim por uma má gestão dos recursos financeiros pelo próprio departamento. Dizer que deixar de investir no futebol é a principal medida para a recuperação financeira é uma visão simplista e deturpada de como se administrar um clube de futebol. Isso porque, assim como em qualquer grande empresa, um clube de futebol não pode deixar de investir na sua principal área de atuação, que no caso é o futebol, sobretudo nos tempos atuais, onde as receitas atreladas ao desempenho do time dentro de campo são cada vez mais relevantes. Cotas de TV, bilheteria, patrocínios, premiações de competições e vendas de jogadores são receitas fundamentais para qualquer clube e estão intimamente vinculados ao desempenho esportivo. Então, não acreditem nessa fórmula mágica vendida por parte da imprensa. Neste momento de reformulação do elenco do Timão, é importante que se tenha uma atenção especial com a parte financeira. Cortar gastos e reduzir despesas é extremamente importante, mas é imprescindível que o Corinthians consiga investir em contratações de jogadores para que volte a disputar e, principalmente, conquistar títulos. É isso, fiel. Peço que deixem nos seus comentários, curtam e compartilhem o vídeo. Também peçam que se inscrevam no canal. Tamo junto e vai Corinthians!